Shalom, igreja. Amém. É um momento de muita alegria nós estamos na casa do Senhor nesta noite. Eu creio que o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo está neste lugar. A presença de Deus se move sobre este lugar e que nesta noite você possa ter algo que Deus vai falar com você. Diante daquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Porque quando nós vamos à casa do Senhor, Ele sempre fala conosco, de maneiras, pelo louvor, pela oração, pela palavra. Ele se manifesta para falar diretamente para mim e para você aqui nesta noite. E eu creio que Ele está aqui. Porque a palavra diz, se onde tivesse 2 ou 3 em meu nome, no meio de vós eu estaria. Então eu creio que nós estamos em mais pessoas aqui, bastantes pessoas. Eu creio que a presença dele se move sobre este lugar. E creio que Deus tem algo especial hoje para falarmos sobre você nesta noite. Porque o Senhor, aonde Ele se manifesta, aonde Ele fala conosco, é uma maneira que Ele nos trata, nos cura, nos liberta, nos salva, nos transforma. E eu creio que o Senhor tem isso para nós aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Queria que os irmãos colocassem em pé, em reverência à palavra do Senhor, e abrisse a palavra em João 16, no versículo 8. Até o 13, vamos ler. Nós estamos falando já há vários cultos a respeito do Espírito Santo, para que nós pudéssemos entender a presença dele em nossas vidas, de como que ele age, como que ele trabalha. E nesta noite nós estamos aí preparando que esta palavra fale com você a respeito do Espírito Santo em nossas vidas, amém? E fala assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e a justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito em que vos dizer, mas vós não o poderá suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito, que está em letra maiúscula, o Espírito, que é o Espírito de Deus, de verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a todo o que tiver ouvidos, e vos anunciará o que há de vir. Só até aí, amém, irmãos? Quando nós lemos essa passagem, esse versículo, que é o próprio Jesus está anunciando esse versículo, ele está falando com os discípulos ali naquele momento. E é uma coisa muito interessante que você pode observar que ele fala de três situações aqui que nós devemos observar muito em nossas vidas. Ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a justiça e ele fala sobre o juízo. Muitas vezes a gente direciona o pecado em nossas vidas, como nós cometemos. A questão do das nossas falhas, das nossas iniquidades que nós praticamos. Mas se você observar que o pecado que ele está direcionando aqui é de não crer nele. Esse seria um dos maiores pecados, talvez, para que eu e você pudéssemos entender. De não crer em Jesus. Que ele se refere a isso aí, para nossas vidas.
Então por isso que é importante a gente realmente, sabe, ter uma entrega à nossa vida a Jesus por completo, uma entrega de verdade, uma entrega que realmente você vai, sabe, crer que Ele é realmente o Filho de Deus. Porque muitas vezes as pessoas creem em Jesus de uma maneira assim muito superficial, uma maneira interesseira, uma maneira que aquilo que Ele pode dar, aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não crê realmente a transformação que Ele poderá fazer sobre a tua vida, que é onde se manifesta sim a maneira que você crê que Jesus pode mudar situações, mudar a tua vida. Ele pode transformar a tua vida. Essa é a maneira que nós teremos exercer a nossa vida e crer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para nos justificar diante do pecado que nós temos diante de Deus. Nós não somos pessoas boas. Não adianta falar, eu sou bonzinho. Não é assim que funciona. Nós somos bons somente quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque é Ele que intercede para nós diante do Pai. É Ele que anula os nossos pecados diante do Pai. Pelas nossas obras, pelos nossos feitos nessa terra, nada disso vai chegar diante de Deus, dizer que nós somos bons, que nós fizemos isso para Deus. Isso não justifica o nosso pecado diante do Pai. Somente Jesus. E quando ele fala aqui no versículo 10, que ele fala sobre a justiça, que Ele é a nossa justiça, somente através dele que nós alcançamos a nossa salvação, somente através dele que nós chegamos a Deus. Não temos outros caminhos, não temos outra direção, não temos outras entidades como os outros praticam por aí para acreditar que vão chegar a Deus. Somente Jesus vai nos levar a Deus. E a justiça deles não é só olhar pelas nossas obras que às vezes praticamos. A justiça dele é a obra que Ele fez nessa terra, por mim e por você. Pela redenção dos nossos pecados colocados na cruz através dele, pelo sangue derramado na cruz pela nossa vida, pelo nosso pecado, que foi consumado, que realmente a justiça dele, que nos libertou, que nos deu vida eterna, que é através dele, quando a gente busca e a gente crê nele. Às vezes nós fazemos menções em nossas vidas durante períodos da nossa, da maneira que nós levamos a nossa fé em Deus, em cima de jejum, enfim, em cima de voto, em cima de tantas coisas. Mas nós não podemos esquecer jamais sobre isso, que somente pelos feitos, pelas obras que Jesus fez neste lugar, é que vai nos levar à vida eterna. Somente Ele. E uma coisa que muitas vezes estão deixando de falar nos púlpitos da igreja é sobre o inferno, coisa que muita gente não gosta. De igreja não é para se falar de inferno, mas Jesus fala sobre o juízo, que o juízo ele vai sim. Ele fala sobre juízo, no versículo 13 ele fala assim, versículo 11: porque o príncipe deste mundo já está julgado, Satanás já está julgado. Isso se fala assim, inferno. E aqueles que não crerem que Jesus é o Filho de Deus, já está convocado para que esse julgamento venha sobre ele. E Jesus falou muitas partes que ele mencionou na palavra dele, na menção dele, ele falou sobre o inferno, coisa que a igreja não gosta de ouvir, porque nós muitas vezes não queremos entregar abrir mão dos nossos pecados,
abrir mão de uma vida de santidade com Deus. Não queremos isso aí, buscar uma santidade, porque a palavra diz: sem santificação ninguém verá Deus. E nesta noite eu deixo esta palavra para você, como se fosse assim um alerta que Jesus estava falando com os seus discípulos. Assim fica um alerta para você que está aqui nesta noite, que ele condena o pecado, mas o pecado que é o maior, que ele fala aqui, de não crer nele, de não querer uma vida transformada, não querer uma vida mudada. E outra coisa que ele fala: a sua justiça, sobre a obra dele que ele andou fazendo aqui, para que você crê. Antigamente o povo, quando ia para o povo da lei, que ele andava sobre a arca, ele era o precipiatório, a tampa da arca, aonde o pessoal ia lá, o sacerdote ia lá uma vez por ano, aspergia o sangue do animal sobre a tampa. Ele tipicamente hoje ele representa isso para mim e para você. Ele é a tampa do precipiatório hoje em nossas vidas. Jesus, ele fez completo a sua obra da redenção para mim e para você, para que nós fosse justificado diante do Pai. E nós temos que reconhecer que através do Espírito Santo, que é o próprio Deus, através de Jesus, que ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e através de Deus Pai, que ele veio para nos perdoar e nos salvar, em nome de Jesus. Fica esta palavra para você nesta noite, uma palavra de alerta, para que você conduza a sua vida, que você fortalece a sua fé em Jesus, entrega realmente tudo aquilo que está impedindo você, talvez um vício, talvez algo que você não consegue se libertar, algo que você não consegue se desprender, algo no coração que precisa perdoar. Nesta noite, deixa o Senhor trabalhar no seu coração, deixa o Senhor te libertar, deixa o Senhor te transformar. Você crê em Jesus Cristo. Toma posse desta palavra hoje, em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos o teu santo nome, Pai querido. Somente, Senhor, tu és digno, Senhor, de toda honra e glória, e louvor e adoração, meu Pai, na tua casa, Senhor, neste lugar, Pai querido. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, para prestar um culto, Senhor, a ti, Senhor Jesus. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra, Pai querido, através dos louvores, Pai querido. Usa, Senhor, a tua presença, teu Espírito Santo, Senhor, que vai, Senhor, falando ao coração de cada um, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tu sabes, ó Deus, que nós precisamos, Senhor Jesus, ter cada dia, Senhor, uma transformação em nossa vida, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que nos distancia, Senhor, da tua presença, ó Pai querido. Ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos orientar, Pai querido. Possa, Senhor Jesus, nos libertar, Senhor. E que nós podemos, Senhor Jesus, caminhar, Senhor, a cada dia, Senhor, que o Senhor está determinado nessa terra, em nossas vidas, ó Pai querido, em direção à tua presença, ó Pai, em direção, ó Pai, à eternidade que o Senhor já tem reservado para nós, Pai querido. E que nesta noite, Pai querido, fala, Senhor Jesus, que a tua presença, teu Espírito Santo, Senhor, venha mover poderosamente, Senhor. A presença, Senhor, do teu Espírito Santo, aquele que liberta, que cura, que transforma, Pai querido, que salva, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Que as palmas louvem ao Senhor, aleluia.
todo esse culto. Que tudo que for liberado nesse altar, que ele possa cair numa terra fértil, que ela possa produzir frutos. E que nessa noite nós possamos sentir o toque do Senhor sobre nós. Abre o teu coração, entre em espírito de adoração. Porque o Senhor, Ele está aqui nessa noite, Ele quer falar comigo e com você. E quando nós abrimos o nosso coração e nós dizemos para Ele que Ele pode entrar, Ele entra na nossa vida e Ele transforma tudo por completo. Ele entra na nossa vida e Ele faz tudo novo. Ele é o Deus que fala lá em Apocalipse que Ele faz novas todas as coisas. O que é velho se passou, o que é antigo se acabou. Eis que algo novo está por vir. Abre o teu coração e pede para o Senhor falar com você nessa noite. Ele está aqui querendo ter um relacionamento íntimo com você. Conhecer mais de ti.
Esse Deus que pode fazer algo novo hoje na sua vida. Eu creio. É um Deus vivo que está aqui no nosso meio, que quer se manifestar aqui hoje. Senhor, manifesta-me. A escolha de viver tudo isso que nós podemos viver na presença do Senhor é minha e a sua. Quando nós fazemos uma escolha de estar perto dEle, de estar perto da presença dEle, nós contemplamos grandes coisas com os nossos olhos. Nós contemplamos o impossível acontecer diante de nós. Nós contemplamos a graça, o poder e a majestade do Senhor sobre a nossa vida. Que nessa noite eu e você nós possamos fazer uma escolha de estar perto do Senhor, de estar na presença dEle, de viver tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Que nessa noite eu e você nós possamos ir mais longe, que nós possamos ir no mais alto possível, mas que nós estejamos perto da glória do Senhor, porque Ele quer falar comigo e com você, Ele quer se manifestar a mim e a você. Então que nós não tenhamos medo da presença dEle, que nós não tenhamos medo da glória, da santidade da presença do Senhor, mas que nessa noite a gente suba esse monte, que a gente esteja perto da glória do Senhor e que a gente possa ver o Senhor falar comigo e com você face a face hoje, né?
mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender. Tem pensado em você. Graças a Deus. Shalom, amados. Graça e paz. Paz do Senhor. Muita paz, não é verdade? Você já falou boa noite para a pessoa que está pertinho de você? Isso é boa noite. Que bom te ver hoje aqui. Que bom que você veio. Não é verdade? Graças. Opa. Abra comigo a palavra do nosso Deus. Um minutinho que eu perdi o trabalho. Em Êxodo 19. Êxodo 19, capítulo 1, diz assim a palavra do Pai. Versículo 1, Êxodo 19, versículo 1, desculpa, falei capítulo 1. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai. Até aqui, fecha os teus olhos, depois nós vamos ver todo o capítulo. Querido Jesus, obrigado pela sua presença. Nós queremos estar mais perto, nós queremos subir ao monte, nós queremos ter um encontro verdadeiro contigo a cada dia das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor está na casa, o Senhor está no ambiente. Aleluia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor veio a este encontro. E nós estamos reunidos aqui no teu nome. Glória a Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estabelecido a sua presença e o seu cuidado. Por isso eu te peço, Espírito Santo, continue abrindo as Escrituras neste lugar. E usando quem o Senhor quiser usar. Abre o nosso entendimento para compreender e o coração para entender as Escrituras. Traga a instrução de hoje. Traga a palavra revelada, aprovada, profética de hoje, Senhor. E nos ensine, ó Espírito Santo, a teu respeito. Nos ensine a respeito do Pai e a respeito do Senhor Jesus. Porque nós precisamos de Ti. Mova com os Teus anjos que aqui estão. Que o Senhor dê a ordem a eles. E que eles façam aquilo que o Senhor ordenou para essa noite. Este culto é Teu. Aleluia. Esse culto é para Ti. Aleluia. Este culto é para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, meus queridos. Deixa a Bíblia aberta aí. Nós vamos ver algumas referências. Nós estamos
falando sobre o Espírito Santo. Aleluia. Então nós estamos nesta série, a descida do Espírito Santo. E nessa série nós estamos caminhando até chegar o Shavuot, o Pentecostes, a festa das semanas, a festa da colheita. Nós estamos caminhando para que quando chegarmos nesse dia 1º de junho, nós vamos celebrar a grande festa do Senhor aqui. Nós vamos engrandecer o nosso Deus. Nós vamos louvar o nosso Deus e agradecer porque o Espírito Santo vem. Enquanto isso, nós estamos aprendendo sobre Ele. Aprendendo quem Ele é. Por que Deus enviou. O que significa essa festa. O que significa esse tempo. O que de profético nós encontramos. Mais uma festa bíblica que Jesus cumpriu. Das 7, 4 Ele cumpriu. Faltam 3 serem cumpridas na sua volta. Então nesse tempo o Espírito Santo veio de uma maneira poderosa. E talvez você me diga, o que tem Êxodo 19 a ver com o Espírito Santo? Tudo a ver. Porque aqui em Êxodo 19 nós vamos encontrar primeira festa do Pentecostes, a primeira festa do Shavuot, da colheita, lá no deserto, no Monte Sinai. Aleluia, mesmo sem nenhum tipo de colheita de grãos, mas o Senhor institui lá o segundo encontro com Ele. Cada festa é um encontro. Aqui é o segundo encontro. Deus tira o povo na Páscoa no Egito e conduz esse povo a um encontro com Ele no Monte Sinai. Aleluia. E algo interessante aconteceu aqui. Então vamos ver o que diz a palavra do nosso Deus. Todo o Êxodo 19 vai falar isso, que Deus tirou eles do Egito, que levou eles no Monte Sinai. Todo o Êxodo 19. Mas eu quero ler com você o versículo 11, para a gente dar um prosseguimento. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 10 só para ter um pouquinho mais de entendimento. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem as suas vestes. O Senhor dá uma ordem de santificação. Em outra versão você vai encontrar assim: faça com que o povo se consagre. Olha, vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã e lavem as suas vestes. Isso é muito interessante. E outra tradução diz assim ainda, olha: estejam prontos para o 3º dia. O versículo seguinte. Então o Senhor dá uma ordem a Moisés. O povo deveria se santificar. A palavra de santidade é se separar para Deus, ou se consagrar a Deus, ser exclusivo de Deus. Lavem as suas vestes. A pergunta é: como? Se eles estavam no deserto. Como? Tudo o Senhor prepara. Aquilo que Ele nos dá um comando, aquilo que Ele nos dá um mandamento, aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos direciona, Ele sempre prepara tudo que nós precisamos para fazer aquilo que Ele determinou. Aleluia. A água veio. Da onde? Da rocha. A água saía da rocha. E a água veio. E a palavra de Deus diz que eles fizeram exatamente como Moisés orientou. E Deus diz: fala para o povo ficar ali pertinho do monte, mas não encoste no monte. Nem eles, nem os animais. Porque se alguém encostar no monte, vai morrer. Mas não é porque Deus queria matar, mas pelo poder que se manifestaria ali, naquele lugar. E a palavra de Deus diz que houve algo extraordinário ali. Houve algo fora do comum, sobrenatural. Veja aí. E estejam prontos, versículo 11, para o 3º dia,
Porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte. Aleluia. Então aqui, Deus marcou um outro encontro com o seu povo. Então aqui simbolicamente é chamado pelos sábios judeus de um casamento de Deus com o seu povo. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, em João 14, fala assim: olha, não fica preocupado no seu coração. Eu vou lá para o meu Pai, mas eu vou preparar um lugar para você. Quando eu preparar, eu vou voltar. Ele estava se referindo ao casamento judaico, em que o noivo fazia o seu compromisso com a noiva, e depois ele ia embora para a casa do pai dele. Por isso que ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou lá preparar um lugar para você. Então ele estava se referindo ao casamento judaico, em que o noivo fazia o seu compromisso com a noiva, com a família da noiva, junto com o pai dele. Depois ele ia embora para a casa do pai, preparar um lugar para a noiva. Então ali o Senhor simbolicamente, no Monte Sinai, ele está tendo o seu casamento, a sua aliança com a noiva, que ele tirou, resgatou do Egito. Então tudo é algo simbólico, algo para a gente poder entender como Jesus fazia parábolas, falava por parábolas, comparações, assim também é. E Deus dá essa ordem: se purifique, se santifique, se consagre e lave as suas vestes, se limpe, para ter um encontro comigo. E essa é a referência com Jesus. Ele quer que eu e você possamos nos purificar, Aleluia. nos santificar, lavar as nossas vestes, Aleluia. para ter um encontro com Ele nos ares, Aleluia. porque Ele é o noivo, e aqueles que creem nele é sua noiva. E como o pastor Edson falou, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eles precisaram se santificar para ver Deus no monte, descer no monte. Nós precisamos nos santificar para ver Jesus descendo nos ares. Aleluia. Então a manifestação foi algo assustador, aterrorizante aos olhos humanos, aos olhos deles lá. Veja aí: eu estabelecerei limites ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Olha que impressionante isso aqui. Nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou asseteado, seja animal ou homem, não viverá. Quando a trombeta soar, o toque longo, subirão ao monte. Eles tinham que aguardar o comando para subir ao monte. Assim como o apóstolo Paulo nos ensina, ao som da última trombeta, que era o som longo da trombeta, quando havia a festa do Yom Teruah, a festa das trombetas, 100 toques, 99 toques curtos, e no 100º toque, o toque seria longo. Então aqui Deus também está fazendo uma referência ao momento que nós vamos subir. Aleluia. Com o som do toque da trombeta, o toque longo, então vocês vão subir. Ao toque da última trombeta, aquele que é o som longo, então vocês vão subir. Então vocês serão arrebatados. Aleluia. Então vocês encontrarão o noivo nos ares. Olha como a palavra de Deus, ela sempre se interliga.
O Velho Testamento, que é chamado de Velho Testamento, e que, na minha opinião, não deveríamos fazer essa divisão. As Escrituras são as Escrituras. Ele continua apontando para Jesus. O Antigo Testamento continua apontando para Jesus. O Novo Testamento quer o cumprimento do Velho Testamento. Mas o Velho Testamento, detesto falar isso, desculpa, mas não tem outro jeito de entender, não gosto desse termo, não mesmo. Ele simplesmente continua sendo vivo e nos orientando, e nos apontando para o Senhor Jesus. Então o povo se lavou suas vestes, se santificou, se consagrou, se separou para Deus durante 3 dias. E aguardou o toque da trombeta, o toque longo da trombeta. E nós, o que estamos fazendo? Estamos lavando as nossas vestes, estamos nos purificando, estamos nos separando, nos consagrando, sendo exclusivos de Deus, como o Senhor diz: vocês são meu povo exclusivo. Ele disse a Israel, mas diz também àqueles que creem nele. Aleluia. Nós estamos sendo totalmente exclusivos para Deus e aguardando o momento em que a trombeta vai soar. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. Eles lavaram suas vestes. Ele disse ao povo: estais prontos no 3º dia, e não chegareis às suas esposas. E aconteceu que no 3º dia de manhã, o que aconteceu no 3º dia, numa certa manhã? O que aconteceu no 3º dia de uma certa manhã? Aleluia! Interessante, né? Nada é por acaso. E aconteceu que no 3º dia houve trovões, relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou um toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. Filho, coloca aquelas 2 imagens para mim, fazendo um favor. Uma seguida da outra. Olha aí, os 10 descendo. A outra, filho, ele está com as tábuas da lei. Deus dando ali os mandamentos. Esse é para depois. Foi nesse momento que Deus entrega o que nós chamamos de Pentateuco. 5 livros. Mas o que no hebraico é chamado de Torá, que significa leis, mandamentos, instruções, legislação. Foi nesse dia que houve essa manifestação. E que o povo de Deus viu a glória de Deus. Então, como nós cantamos aqui sobre o peso da sua glória, chamado de Shekinah. Alguns falam Shekinah, mas o correto é falar Shekinah no hebraico, que é o peso da glória de Deus, da presença de Deus. É um peso mesmo. E esse peso da Shekinah está relacionado com a gravidade da terra. Você está preso à terra, concorda? Você não está flutuando. Então é esse peso da glória de Deus que nos mantém na terra. Se Deus pesasse mais a glória, nós estávamos achatados. Se Deus tirasse um pouco, nós flutuaríamos. Então esse peso da glória de Deus é a presença do Senhor que nos mantém vivos, que nos mantém nessa terra, andando, caminhando, conduzindo a nossa vida. Então quando Deus se manifesta ali,
Isso aí entra a Torá oral, alguns ensinamentos que Moisés não escreveu, mas que passou oralmente até hoje, é passado de judeu para judeu, de pai para filho e assim por diante. Que toda vez que Deus falou ali, o povo caía morto. Por isso que fala, essa canção ainda fala isso, o peso da morte. Porque a presença de Deus foi tão intensa que eles não suportaram. E toda vez que Deus falava, tinha que trazê-los à vida novamente. E foi por isso que eles falaram: pelo amor de Deus, Moisés, fala para Deus não falar mais com a gente não. Fala você. E o que Deus falar para você, nós não vamos nem questionar, nós vamos obedecer. Então, a partir desse momento, Deus queria falar com o povo, como falava com Moisés, passa a falar só com Moisés. E foi por causa desse dia, desse momento, desse pavor, que nós não ouvimos diretamente a voz de Deus como nós nos ouvimos aqui. A presença de Deus foi tão extraordinária que o povo não aguentou, que o povo não suportou. E quando nós sentimos um pouquinho da glória de Deus, um pouquinho da unção de Deus, um pouquinho da presença de Deus, a gente também não suporta. Imagina ver tudo isso. Imagina ver essa glória aqui. E Moisés levou o povo para fora do acampamento e encontrou ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subia como uma fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou o toque longo e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou e Deus respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte, no cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte. Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo, para que não ultrapasse para ver o Senhor, e muitos deles morram. E que também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao povo: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenastes, dizendo: estabelece limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor disse: vai, desce, e subirás tu e Arão contigo, mas não deixais os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. E assim Moisés desceu ao povo e falou a eles. A presença de Deus foi tão extraordinária que o povo não aguentou. Então aqui foi a instituição do Pentecostes, quando Deus desce para se encontrar com o seu povo. Quando Deus se manifesta com poder, raios, relâmpagos, trovões, fumaça, nuvens escuras, a voz dele como trombeta, sobrenatural, algo poderoso. E foi aqui que Deus estabeleceu. Então, Pentecostes, o Shavuot, é a entrega do Pentateuco, é a entrega da Torá, é a entrega dos mandamentos de Deus. É uma festa que é chamada a festa dos prosélitos, ou seja, dos recém-convertidos. É a festa da manifestação do Senhor. E aí nós vamos lá para Joel. Abra comigo Joel. Joel. Capítulo 2, versículo 19.
Não, desculpa, deixa eu ver aqui certinho. 23, primeiro. Ó, Daniel, vai puxando assim, vai achar Oséias, aí você vai chegar lá no Joel, tá bom? Facilitou um pouquinho? Diz assim a palavra do nosso Deus. 2:23. Então alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporã moderadamente, e Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. E as eiras encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite, e restituirei a vós os anos que a locusta comeu, a lagarta verde, a lagarta de borboleta e a taturana, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos satisfareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a luz sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor, e entre os remanescentes aquele que o Senhor irá chamar. Então aqui mostra Deus usando o profeta Joel para mostrar sobre o derramamento do Espírito Santo. Então lá no Monte Sinai Deus desce, Deus se manifesta, Deus institui o Pentecostes, o Shavuot. Ele institui essa festa. Deus ordena que eles façam essa festa 50 dias depois da Páscoa, do Pêssego, para que pudessem consagrar ao Senhor a sua plantação. Então uma festa de colheita, é uma festa para consagrar a Deus a sua colheita, as suas primícias, o primeiro fruto da terra. Então no Sinai não tinha isso, não tinha plantação, mas Deus institui, para que quando eles entrassem na terra, houvesse esse encontro com Ele, e eles pudessem fazer a festa das colheitas. Em julho, existem festas da colheita por aí. Existem, que nós conhecemos como festa junina. As festas juninas são as festas da colheita. Por isso que faz muita coisa com milho, né? Faz vários tipos de comida, porque é uma festa dedicada à colheita. Só que é dedicada a outras pessoas. Nós fazemos essa festa para dedicar ao Deus Criador do céu e da terra. Então esse é o nosso objetivo da festa da colheita. Por acaso caiu em junho, mas como o calendário de Deus é lunar, ele nunca cai na mesma época. Então no calendário de Deus é o mês de Sivan. E é esse calendário que nós observamos. Então nós não vamos fazer aqui dia 1º de junho, porque é festa junina. Nós não fazemos festa junina. Nós não fazemos arraial gospel. Nós não fazemos nenhum tipo de festa nesse sentido, porque daí seria sincretismo religioso. Nós não fazemos isso. Não tem nada a ver conosco. Então é uma coincidência cair em junho, só para ficar bem claro. É uma coincidência,
por causa do calendário lunar, que é o calendário bíblico. Então aqui Joel está falando sobre a manifestação do Espírito Santo. Então, o Pentecostes lá no Sinai, eles chegaram na terra prometida e continuaram observando todas as festas bíblicas. Todas as festas bíblicas. Até Jesus. Depois de Jesus, ficou praticamente 2000 anos sem celebrar quase nada. E agora, nós vemos há alguns anos os judeus celebrando novamente todas as festas bíblicas. Porque Israel, agora Israel, já tem seu país, seu estado. Então eles começaram a celebrar novamente perto dos 20 anos. E a palavra de Deus diz que eles continuaram celebrando até Jesus. Então Joel estava dizendo, olha, está vendo? Aquela promessa lá no Sinai. Deus está dizendo que Ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Então o Espírito Santo não mais viria esporadicamente para um determinado fim, nos sacerdotes, nos profetas e nos reis. É assim que ele descia e se manifestava. Agora não. Agora Deus está usando Joel para dizendo, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não só mais sobre os sacerdotes, o sumo sacerdote, não mais só sobre os profetas, não mais só sobre os reis, mas toda a carne, todas as pessoas. E aqui ele fala ainda, velhos, vamos falar os idosos, né? Os idosos, os jovens, a manifestação que o Espírito Santo faria. E Joel, muito tempo antes de Jesus. E quando Jesus vem, Jesus ensina, faz sinais, prodígios, maravilhas, e ele continua fazendo isso ainda nos nossos dias. Como eu gosto de dizer, o poder de Jesus não gastou lá, não acabou lá. Chegou, acabou aqui, gastei tudo que eu tinha para gastar de poder, de milagre, não tem mais. Não, ele continua. Ele continua fazendo, porque ele está vivo. Então ele continua agindo, ele continua manifestando na vida daqueles que creem nele. Aleluia. E ele fala, ele nos ensina sobre o Espírito Santo. Ele nos ensina quem é o Espírito Santo. Ele nos anuncia o Espírito Santo. O que ele faria? O que aconteceria? Como ele ia manifestar? Então abra comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 20. Aleluia. Santo é o Senhor. Versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Nosso Deus. Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece algumas vezes aos discípulos, e aqui ele faz exatamente assim. Então, naquele mesmo dia à tarde, no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos e seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então Jesus disse novamente, paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os pecados retiverdes lhes serão retidos. Então aqui o
sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus foi ministrando sobre a vida deles. Antes ele disse: olha, eu tenho que ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro Consolador. E aqui, já ressuscitado, ele faz exatamente isso. Prepara os discípulos para a manifestação do Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo. Já perguntaram assim para mim: pastora, se eu não falo em línguas é porque eu não tenho o Espírito Santo? Aqui é uma prova, né? Aqui mostra que não tem nada a ver. Porque se o Senhor é um, não dá para ficar o Espírito Santo de fora. Se você entregou sua vida a Ele, concorda? Não dá para deixar Ele de fora. Ele entra junto, Pai, Filho, Espírito Santo, na unidade. E veja ainda o que Jesus diz aos discípulos no livro de Lucas, capítulo 24. Volte um pouquinho, você vai encontrar Lucas, capítulo 24, versículo 44. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia, Senhor. E ele disse-lhes: essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, os profetas e o Salmo. O que é a lei de Moisés? O que é a lei de Moisés? O Pentateuco, a Torá, é a lei de Moisés. Os profetas, está falando aqui dos profetas, os maiores, os menores, e os salmos, né? Davi mesmo falou muito sobre Jesus. Então, ele abriu-lhes o quê? Entendimento, para que eles pudessem compreender as... Entendeu agora por que eu oro assim? Abra o entendimento para compreendermos as Escrituras, porque é só Jesus que pode fazer isso. Está aqui, ó. Eu estou citando o versículo, tá bom? E disse-lhes: assim está escrito: convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Deus ordena que Moisés leve o povo ao Monte Sinai, eles tinham que ficar ali, aguardar até que o Senhor descesse no Monte Sinai e falasse com ele. Jesus está dizendo: olha, vocês são minhas testemunhas, tudo isso tinha que ser cumprido. Agora vocês fiquem aqui, até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia. Nós precisamos do poder, e esse poder vem pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos de conhecimento, e esse conhecimento vem da revelação de Cristo em nossas vidas, pela sua palavra. Aleluia. Por isso que Jesus disse: ó, vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então eu preciso do conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, para ser o quê? Testemunha. Não é para ser cheio, olha, eu sou pastora super poderosa, nada disso, mulher maravilha, não, é para ser testemunha, para anunciar a Cristo, para mostrar, revelar a Cristo às pessoas através da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso
dado pelo Espírito Santo. Obrigado. Aleluia, Deus. Foi para isso que o Pai traz a nós a revelação e Ele tem esse encontro conosco. Quando Deus te dá uma ordem, não saia da ordem que Deus te deu. Fique, santifique, purifique, consagre, se separe, vai até aqui, porque Deus dá limites, vai até aqui e aguarde. Aleluia. Nós estamos chegando no dia que Jesus subiu ao céu. Semana que vem nós temos isso já, daqui 5 dias, acho que é 5 dias, mais ou menos. Porque Jesus ficou na terra 40 dias depois de ressuscitar. E nós estamos caminhando já para o Pentecostes, para o Shavuot, para a entrega do Pentateuco. E a lei de Moisés é isso. Então Jesus estava dizendo, olha lá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de lei, as leis de Moisés, que é a sua legislação de cidadão do céu, fala de mim. Aleluia. Fala de mim. Abra comigo então, Atos 1, versículo 8. Aleluia. Você entendeu que essas passagens se interligam? Aleluia. Não são passagens jogadas ao vento, mas são passagens de revelação para nós. Louvado seja Deus. Jesus disse, pouco antes de subir ao céu, mas recebereis poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus, certo? E soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E agora ele diz assim, mas recebereis poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Então vamos trazer para nós aqui, sereis minhas testemunhas, em Assis, no estado de São Paulo, no Brasil, e até os confins da terra, até a última parte da terra, das nações, dos povos, tribos e línguas. Para que você recebe poder? Para as pessoas olharem para você e falarem, nossa, que poderosa, que poderoso. Para ser testemunho. Aleluia, Deus. A capacitação do Espírito Santo em nós, Ele nos dá dons, como diz em 1 Coríntios capítulo 12, o Senhor nos dá o seu ministério, em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, para sermos testemunhas, não para os outros achar que a gente é melhor do que o outro, mais do que o outro. Não é porque eu sou pastor, eu tenho meus dons, meus talentos, meu ministério, que eu sou melhor do que você. Pelo contrário, sem você eu não sou pastora. Porque também, além de não existir ovelha avulsa sem o aprisco, também não tem pastor avulso sem aprisco. A ovelha, você que é a ovelha que me faz pastora. E eu é que tenho que cuidar de você, até que Jesus volte, ou nos leve, de outra maneira. Então o Senhor está dizendo para nós, que o poder da manifestação do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, como dizem em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é para sermos testemunhas do poder, dos milagres, da fé, da manifestação, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer mover, daquilo que Deus quer manifestar sobre quem Ele quiser. Eu sou apenas
um instrumento, você é um instrumento, você é testemunho, uma carta viva para as pessoas lerem quem é Deus na sua vida. Então para de se esconder e faz o que Deus disse para você fazer. Aleluia. Para de falar, Senhor, eis-me aqui, e viu o outro lado. E é você que Deus quer usar. É você que Deus quer manifestar o seu poder em você e através de você. Amém? Amém. Abra comigo Coríntios. Vamos para Coríntios agora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Depois a gente volta em Atos aqui, tá bom? 1 Coríntios 3, 16. Opa, achei muito aqui. 1 Coríntios capítulo 3, tão conhecido, né? Tão conhecido esse aqui. A gente tem que saber decor. Você sabe decor? Bora decorar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Por isso que eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar desse templo. Alô? Eu tenho que cuidar desse templo. Cuidar da minha saúde. Cuidar da minha aparência. Não destruir esse templo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu ponho para dentro. Mas também aquilo que eu deixo sair. Porque se eu quero entregar a minha vida a Jesus, o Espírito Santo vai entrar junto. Então imagina esse você acha que... Vou falar uma coisa assim meio pesada, tá? Vocês me desculpem. Ficar chateado, magoado, escandalizado, já vai perdoando. Perdoa mesmo, tá? Será que Paulo pedia perdão quando ele fazia assim? Acho que não. Mas você perdoa eu, que eu não sou Paulo, né? Não sou Paulo. Cada um. Mas você imagina o templo do Espírito Santo bebendo, fumando, adulterando, fuxicando, indo para as baladas da vida, as raves da vida, para o motel, o bailão do ralabucho. Ixi, agora foi feia. Essa ficou feia. Então você imagina o Espírito Santo, ele não vai, ele não entra, ele não acompanha não. Ele não acompanha. Então, se eu quero realmente servir a Deus, não só de fachada, não só de aparência, não só para o outro ver que eu venho à igreja, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, não achar que é normal não. Então Deus está dizendo, você vai destruir isso aqui? Você destruiria a sua casa onde você mora? Você colocaria na tua casa um lixão lá dentro? Deixaria a tua casa suja, bagunçada, cheia de sujeira? Comeria numa mesa suja, numa panela suja, num prato sujo? Alguém faria isso aqui? Se faria, vem cá que eu vou orar. Tá certo isso não? Faria? Pois é. Então tem que deixar isso aqui limpinho, dentro e fora.
por dentro, no espírito, na alma, mas o corpo também. Também. Tem que estar tudo bonitinho. Vamos lá. Santifica o povo, Moisés. Lava as vestes. Fala para o povo lavar as vestes, tomar banho, ficar limpinho, cheiroso, para se encontrar comigo. Então, se eu quero me encontrar com Jesus, eu tenho que também estar com a minha roupinha limpinha, eu tenho que estar cheirosa. Eu tenho que estar com o meu espírito limpo, vivificado, a minha alma limpa, santificada. Nós erramos sim, nós pecamos sim, somos pecadores sim, mas nós não podemos dar desculpa para o pecado e falar assim, não, mas a carne é fraca, vai orar, vai jejuar, vai fazer o que tem que fazer para essa carne parar de ser fraca, porque o Espírito está pronto, Jesus disse isso. Se a carne está fraca, então vamos lá, o que temos que fazer para a carne ficar ali no lugar dela? Não ficar me tombando, não ser motivo de desculpas. O que eu tenho que fazer? Porque eu quero ter um encontro com Ele. Eu quero que as minhas vestes precisam estar limpas para eu me encontrar com Ele, para ouvir o som da última trombeta. Ali, ó, o som longo da trombeta, e Ele chamar o meu nome, chamar o seu nome. Em Atos 2, vamos lá. Deus. É que é o cumprimento, depois de 3.500 anos, Shavuot de Pentecoste é cumprido. Deus cumpre. Interessante isso, né? Aleluia. Todas as festas bíblicas falam de Jesus, apontam para Jesus. Jesus já cumpriu 4. 3 foram juntas ali com a Páscoa. A festa da Páscoa, dos pães ázimos. Jesus morre na Páscoa, é sepultado ali, fica sepultado no pães ázimos e ressuscita na festa da colheita. Primeiros frutos, primícias. E aí depois de 50 dias ele cumpre Pentecostes. Glória. Aleluia. Capítulo 2. O povo ficou em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Ficou. Então Jesus fica ressuscitado 40 dias na terra. Então Atos capítulo 1, Jesus está se despedindo deles e sobe ao céu. E os anjos falam assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai voltar, do mesmo jeito. Passou 10 dias, eles todos os dias estavam indo no templo, unânimes, orando, todos os dias. Mas bem no dia de Pentecostes se cumpriu e eles foram revestidos do poder de Deus. Põe aquela imagem para mim, filho, fazer um favor. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente vem um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e lhes apareceram línguas como que de fogo. Tem aquela, olha, dá uma olhada nessa imagem, só para a gente ter uma noção de como pode ter sido, uma noção. E lhes apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu.
Dentre destas festas bíblicas, 3 eram festas chamadas de peregrinação. 3 delas, todos tinham a obrigação de estar em Jerusalém durante a festa. Eles tinham que estar lá. Na Páscoa, eles levavam o cordeiro para ser sacrificado e levavam as suas ofertas. No Pentecostes, eles levavam as primícias da terra, os primeiros frutos da terra. Eles amarravam, como eu sempre falo, gosto de repetir, até entrar no nosso coraçãozinho. Aparecia o primeiro fruto lá da terra, eles amarravam uma fitinha e quando crescia, eles cortavam os primeiros e eles separavam, e esses eram entregues no templo. Então eles estavam lá. Eles estavam lá. Todas as nações. Judeus de todas as nações, mas também pessoas que haviam se convertido ao Deus de Israel. Então essa festa também é uma festa em que os judeus oram por todas as nações. Sabe por quê? Porque quando eles saíram do Egito, por volta de pessoas, 70 nações, representavam povos de 70 nações, pessoas de 70 nações saíram junto com eles, e se converteram ao Deus de Israel. Aleluia. Então essa imagem, pode deixar aquela imagem? Essa imagem foi o cumprimento do Sinai, o cumprimento do profeta Joel e o cumprimento de Pentecostes, Atos 2. Agora eu vou falar, pode deixar aí. Quando Deus desce no Sinai, segundo os sábios de Deus, os rabinos, eles dizem assim, que quando Deus começou a falar, letras em hebraico foram escritas no céu. E eles, não estou errando o que eu vou falar, presta atenção. E eles viram a voz de Deus. E essas letras foram escritas com fogo. E elas pareciam línguas de fogo. E cada pessoa ali, no Monte Sinai, ouvia Deus falar das outras nações na língua deles. E aqui, se você vê em Atos, a palavra de Deus diz que eles começaram a falar em outras línguas. Vamos ver o que diz? Vamos lá. Atos, capítulo 2, versículo 6. E quando ocorreu este som, olha o som, lembra do som do Sinai? Mais uma vez aqui o som. Ajuntou-se uma multidão e estavam confusos. Cada homem os ouvia falar na sua própria língua. Isso não é extraordinário? Aleluia. Não é bom conhecer as escrituras? Lá no original dela. E aí diz assim, muito bem. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos esses que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos, pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, e a Ásia, e a Frígia, a Panfilha, e o Egito, e parte da Líbia, junto a Cirenes, estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas
as obras de Deus. Olha que poderoso isso. E todos se maravilhavam, estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isso? Aleluia! Glória a Deus. Glória ao Senhor. Agora o Espírito Santo não mais esporadicamente descia, como eu disse, sobre os sacerdotes, profetas e reis, mas agora ele habita naqueles que creem Aleluia. que Jesus é o Filho de Deus e andam de acordo com as Escrituras. Aleluia. Por isso nós precisamos dar mais importância ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é o calor, o Espírito Santo não é uma energia, não é o arrepio. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso Consolador. Aí Jesus diz que Ele nos ensinaria. Então, tudo isso Jesus cumpriu. E aqui, como essa festa se remete à colheita, ela também fala de colheita de almas. Porque Pedro, o povo lá começou a falar: esse povo está bêbado. Já logo cedo, 9 horas da manhã, o povo encheu a cara. Está cheio de cajibrina. Encheu a cara. Tudo bando de pinguço. Pedro falou: não, irmãos. Aí Pedro começa a pregar. Pedro começa a falar. Pedro começa a anunciar quem era Jesus. Pedro fez 2 pregações e 8.000 almas se converteram e receberam o Espírito Santo e foram batizados nas águas. Eles começaram a ouvir e começaram a dizer: e agora? O que a gente tem que fazer? Olha o que Pedro fala no versículo 38. E disse Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em nós, se manifestar em nós e através de nós. Ele quer nos dar dons, Ele quer nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza é Jesus, nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele quer que possamos ter a bênção de falar em novas línguas. Isso é um dom para todos, é um dom para todos. Obrigado, Senhor. Já os dons do Espírito Santo para a edificação da igreja, ele distribui a cada um como ele quer para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para a missão da igreja. Mas qual é o objetivo? Sermos testemunhas. Testemunha, anunciar a Cristo, anunciar o seu poder. Mas para isso o Espírito Santo precisa encontrar um templo limpinho para entrar. Aleluia, aleluia. Você beberia uma água suja? Ou você beberia uma água limpinha colocada num copo sujo? Então assim é o Senhor. Santificação, consagração, permanecer, entender que há limites. Há um limite para chegar no monte. Ficar em Jerusalém é o meu limite naquele momento. O limite deles naquele momento, melhor dizendo. Fique aqui. Aí quando você receber, aí agora você vai. Aleluia. Anuncia Cristo. Talvez você não saia da cidade de Assis,
Talvez eu não saia nem do meu bairro, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Fui chamado para fazer. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e eu tenho que anunciar a Cristo. Eu tenho que levar a palavra de Deus, a palavra de salvação, o poder dele, em nome dele, a todos que precisam. Curar em nome de Jesus, manifestar o poder em nome de Jesus. E quem vai nos ajudar em toda essa caminhada e nos ajuda até que Jesus volte é o Espírito Santo. Aleluia. Ele não veio só passear na terra, não. Ele veio para nos conduzir. Ele é o nosso amado Espírito Santo. Feche os teus olhos. Aleluia, Senhor. Fala para ele como nós cantamos. Vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui. Vem falar comigo ainda mais. Me dê sonhos proféticos, me dê visões. Fala com ele agora. Abra o teu coração para ele. Fala para Deus que você não quer ser mais um dentro da igreja. E muito menos fora da igreja, ser mais um. Mas que você quer ser o que Ele chamou você para ser. Testemunho. Deus te chamou para ser testemunho. Para testemunhar do poder da salvação de Jesus. Entregue a tua vida a Deus. Não seja só um frequentador de igreja. Não seja alguém que vem só para agradar alguém. Não seja alguém que vem para receber um favorecimento. Mas entrega a tua vida a Jesus. Se converta a Jesus. Mude de direção. Porque a conversão é mudar de direção. Não é mudar de religião. Não é virar alguma coisa. Conversão é mudar de direção. Você está indo para um lado, você muda o seu lado e vai lá para o outro, na direção de Deus. É o que é chamado no hebraico de techuvá. É o retorno para Deus. Nós precisamos nesse momento, nos retornar para Deus, voltar para Deus. Todos os dias da nossa vida precisamos nos voltar para Deus, na direção de Deus, não o oposto dele. E o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Então fala para Ele que você quer ser o que Ele quer que você seja. Que você quer viver o que Ele quer que você viva. Pede para Ele entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Fala para Ele revelar a você o que Ele quer. Quem é você em Deus? Quem é você para Deus? Ele quer te dar poder para você ser testemunha. E para ser testemunha, tem que ter uma vida com Deus. Senão vai testemunhar o quê? Deus está te chamando, você é escolhido, você é escolhida, você é importante, você é especial para Deus. E o Espírito Santo está aguardando um convite, porque Ele não entra em nossa vida só porque Ele quer. Ele espera ser convidado, Ele é cavalheiro, Ele é educado. Então fala para Ele, entra no meu coração. Faz o que o Senhor precisa fazer aqui, Senhor. A tua Jerusalém é a casa de Deus. Ficai na casa de Deus, até que do alto sejais revestido do poder, para ser testemunha. Crie raízes na casa do teu Pai, para
você então ter a sua vida transformada. E aí você ter o que testemunhar das bênçãos, dos milagres, das vitórias, das conquistas, dos livramentos, das manifestações. Entregue a tua vida a Jesus hoje. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? Põe a mão no teu coração. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, nesse momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás, de seus demônios, da minha vida, da minha família. Ordeno, sejam amarrados, no maior ou menor, batem e retirados, para nunca mais voltar, junto com tudo o que é teu: doença, enfermidade, maldição, o mal feito, falado, olhado, toda obra maligna, eu a repreendo agora. Batem e retirados, em nome de Jesus. Espírito Santo, diante de Ti, no meu coração. Entra, faz a reforma que precisa aqui, em nome de Jesus. Eu fecho a porta do inferno para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. E abro as portas dos céus pelo poder que é no nome de Jesus, e que venha potencializado pelo nosso amado Espírito Santo toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que o Senhor te cubra com o sangue do Cordeiro, da cabeça à planta dos pés, e também toda a tua família, e a tua casa, os teus bens, teus veículos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abra a porta de trabalho àqueles que estão pedindo, e que Deus mude as condições do seu trabalho onde você trabalha, para que você cresça, progrida, avance, seja abençoado e abençoada em nome de Jesus, e que você veja o poder de Deus agindo. Que Deus ative todos os anjos que cuidam de nós e da nossa família, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fique com os seus olhos fechados. Fique na presença do Espírito Santo. Diga para Ele: vem me visitar hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Pede. Fala que você quer uma experiência com Ele, uma mudança de vida. Que essa experiência mude a tua história, mude a tua vida, mude quem você é. Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Aleluia. Vem me visitar hoje. Fala que você quer conhecer mais. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chame o Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero tanto te conhecer mais ainda. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito
espírito de engano, de frieza espiritual, sai daí agora. Todo espírito de feitiçaria, sai daí agora, sai dessa casa, sai dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Todo impedimento, toda doença na mente, na alma, que impede a manifestação do Espírito Santo na tua vida, sai daí agora. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Você que há muito tempo não ora em línguas, começa a orar agora, recebe o renovo. Deixa Deus fluir na tua vida. Deixa o Espírito de Deus fluir. Recebe o renovo. Enquanto você é curado na tua alma, você que precisa perdoar alguém, perdoe para ser cheio do Espírito Santo. Você que precisa pedir perdão a alguém, peça para ser cheio do Espírito Santo. Você que precisa se arrepender dos seus pecados, se arrependa e receba o dom do Espírito Santo. Rica lavastorianta lavastia, irianda lavastai biosha bacana lavastia, niconirosca vai nicanta lavastia. O Senhor está aqui. Abra a tua vida, abra o teu coração e faça o que Ele está pedindo para você. É tempo de escolha, é tempo de decisão, é tempo de santificação, é tempo de consagração, é tempo de ouvir e entender os limites que Deus está dizendo para você, para que então você receba o poder, para que então você ouça a sua voz, para que então você veja o seu poder manifestado, os seus sinais, prodígios, maravilhas, para que você ouça o toque longo da trombeta, para que você tenha um encontro com o Senhor. Para que então você esteja com o Senhor na eternidade. Então se entregue a Ele enquanto é tempo. Volte para Ele enquanto é tempo. Porque haverá um dia que não haverá mais tempo. E como temos visto as Escrituras se cumprirem, como nós lemos em Joel, ele falou que a lua ia se transformar em sangue, e nós vimos agora nos últimos anos lua de sangue, lua azul, lua rosa, lua vermelha, eclipses. Ele está falando de eclipses, sinais, e geralmente esses sinais têm acontecido nas festas bíblicas. Então esteja atento aos sinais. A presença do Espírito Santo, a presença dele, a presença do Espírito Santo. Ele é doce, ele é um cavalheiro, ele não invade a vida de ninguém. Se ele não for convidado, ele não entra. Mas ele é aquele que nos convence. Você prestou atenção que o pastor leu? Ele nos convence do pecado, do juízo. Ele nos convence.
Se permita ser convencido. Porque o objetivo dele é te levar para a eternidade. Maravilhoso, Espírito Santo. Graças a Deus. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Olha um pouquinho para mim. O quão íntimo você quer ser do Espírito Santo? O quão íntimo, próximo você quer ser do Espírito Santo? Então convide ele para entrar. Esse é o mais próximo que nós podemos estar. Ele habitar dentro de nós. E ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Porque ele ama você. Amém? Amém? Eu vou me despedir de quem está assistindo. Mas nós vamos orar por todos aqui com posição de mãos. Liberar a bênção sobre a sua vida. Deus abençoe você. E se prepare para o que Deus quer se manifestar. Deus te abençoe. Shalom.